Boa noite a todos. Estamos num dos momentos mais bacanas do simpósio, que é justamente a hora de termos a nossa última conversa com sendo que tantas pessoas interessantes passaram por aqui desde segunda-feira. Hoje nós recebemos a professora Ana Elisa Ribeiro, e ela vai ter uma conversa com a gente com um tema bastante instigante. Vejam só, nativos digitais, fixação e decalque no imaginário sobre educação e tecnologia. Eu acho que precisamos inicialmente agradecer à professora Anelisa pela disponibilidade, por estar conosco nessa quinta-feira à noite, e eu tenho certeza nós teremos uma noite bastante agradável e produtiva, como sempre são os momentos que temos o privilégio de encontrar com a Anelisa. Eu vou falar para quem ainda não conhece e também para ficar registrado, Ana, porque essa palestra ela fica depois no YouTube, um pouquinho da sua formação. A professora Anelisa Ribeiro, ela é professora titular e pesquisadora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Lá no Cefet, ela atua no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, no mestrado e no doutorado, e também no bacharelado de letras. Ela também atua em cursos de especialização e na educação profissional técnica de nível médio. Ela é doutora em linguística aplicada e é também, para quem não sabe, autora de livros e publicações. Os acadêmicos nós já sabemos, mas além das publicações acadêmicas, ela tem publicações literárias, individuais e coletivas, no Brasil e no exterior. E, atualmente, ela está liderando um projeto de pesquisa sobre mulheres editoras. Então, é com muito prazer que eu convido você a conversar conosco, Ana. Boa noite, Gláucia, obrigada. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. Não é a primeira vez que eu participo desse evento, deve ser a milésima que eu faço alguma coisa com a FAI, com a UFMG, sempre uma alegria. É sempre muito aberto, colaborativo, gosto demais. E aí, quando vocês me pediram assim, fala o tema aí que você gostaria, vamos no nativo digital, né? Que a minha ideia é explicar um pouco o que eu já vinha falando há muito tempo, por que eu estava implicando tanto com essa ideia, né? E pensar um pouco na origem disso, né? Como que isso apareceu e por que a gente admitiu, né? Assumiu, absorveu e agora, né? O que o coronavírus fez aparecer mais ainda, né? Então, muito legal estar aqui, tomara que o pessoal aproveite. Quero deixar todo mundo à vontade para comentar, perguntar, né? Eu sei que tem um chat aí que o pessoal fica trocando ideias e me colocar à disposição também. Então, vou compartilhar aqui uns slides que eu fiz para me organizar, para mostrar umas coisas, para o pessoal acompanhar junto comigo. E depois a gente conversa. Então, acho que vocês já estão vendo, não estão? Cláudia, tá ok, não tá? Então, beleza. Então, a ideia foi essa aí, né? Foi discutir a ideia maior de nativos digitais e essas noções que eu andei brincando com elas aí, de ficção e decalque, no imaginário sobre educação e tecnologia. Eu estou falando especificamente da nossa sociedade, do Brasil. O Brasil tem umas coisas muito específicas. Nós que estamos aqui, vivemos esse país todo dia, tentamos nos formar nesse país todo dia, ter educação de qualidade, né? A gente, professora, tanto que o professor não tem que fazer um grande esforço no dia a dia para dar sua aula, para fazer suas coisas, para atravessar e meio nadar contra uma corrente também, né? Então, eu vou dar umas explicações sobre o que eu estou chamando de decalque, o que eu estou falando que é imaginário, e vou entrar na história aí do nativo digital, depois vou dar algumas indicações que eu acho importantes para
não ficar muita dúvida sobre por que eu estou falando isso, né? Então, em que sentido? Ficção, eu estou pensando naquela ideia de ficção mesmo, as coisas que a gente inventa, né? Um mundo que a gente entra nele e vive nele. Então, eu estou pensando nessa história do nativo digital como uma certa ficção também, como um personagem que aparece na nossa cena aí, que a gente assume de um jeito meio engraçado. E eu não estou falando isso, gente, né, depois de coronavírus, não. Eu estou implicando com isso há anos. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar texto meu falando, criticando, né, tentando ponderar essa história do nativo digital lá atrás. Mas eu tinha um probleminha naquele momento, que naquele e em muitos outros momentos, que essa ideia ela foi tão admitida e tão absorvida que quando eu falava alguma coisa, eu sentia que tinha uma reação muito forte contra mim, né? Uma reação assim de olhar para mim, essa aí está falando besteira. Porque a gente sabe que sobre educação, sobre tecnologia na educação, tem um discurso, né? Como em tudo tem um discurso. Se o discurso é hegemônico, o discurso mais legitimado e etc., é um discurso pró-tecnologia, que a tecnologia vai resolver, que a tecnologia, que as pessoas já nascem sabendo, etc. E tal. Então, falar alguma coisa contrária a isso dá não uma ficção, dá uma fricção, né? Dá um atrito. Então, não é muito fácil você falar. Mas aí, depois da pandemia, essa situação ficou um pouco diferente, porque o contexto mudou muito, muita coisa se revelou, ou quem não queria ver, teve que ver, e aí mudou. O discurso hegemônico também deu uma transformada, né? Então, eu estou pensando na ficção, estou pensando no decalque, eu não sei se todo mundo lembra, né? A gente fala muito pouco em decalque hoje em dia, mas quando a gente pega alguma coisa, olha a ideia. O decalque era aquela coisa que você transfere para uma outra superfície, né? Então, estou pegando essa ideia de quando a gente pega uma coisa, tira da base, cola noutra superfície e quer que fique legal, né? Só que você cola aquela coisa igualzinha. Fazer um decalque, geralmente, você tem que tirar, assim, costuma ser um adesivo, ou então é uma coisa com tinta mesmo. Então, eu lembro na minha infância, adolescente, tinha muito decalque. Então, essa ideia de tirar de uma base e colocar na outra superfície igual, né? Tentando ficar igual. Acontece que a gente tem que pensar na superfície de transferência, né? E imaginário, eu estou roubando um pouquinho a ideia da Josefina Ludmer, que é uma pensadora argentina super importante. Nós temos traduções dela no Brasil. Isso aqui é de um livro que é publicado pela editora da UFMG, traduzido pelo professor Romulo Monte Alto, lá da FALE, que é o Aqui América Latina. A Josefina Ludmer, ela está falando da literatura, mas eu tomei umas coisas emprestadas dela. Esses dias andei estudando as coisas dela para falar de tecnologia. Ela não aborda exatamente isso. Ela fala de literatura e de livro, mas ela fala uma coisa que ela chama de imaginação pública. E o que é a imaginação pública? É um trabalho social, anônimo e coletivo de construção da realidade. Eu chamei aqui de imaginário para facilitar, mas a imaginação pública sobre educação e tecnologia está aí. O que a gente imagina sobre educação e tecnologia? O que está na imaginação pública? Né? Que relação existe entre essas duas coisas? E ficou muito na imaginação pública, na imaginação e no nosso discurso, que a moçada é nativo digital, que a moçada que nasceu quando já existia computador, quando já existia internet, quando já existia, sei lá, telefone celular, é uma moçada que já nasce sabendo que tem isso, que tem aquilo. E nós estamos com esse imaginário público, né, a respeito de tecnologia, de juventude, de escola, de que os meninos são muito mais espertos do que os seus professores, né? Essa história está aí, e fica meio engraçado, como se todo professor fosse uma pessoa desatualizada, velha, e que velho fosse desatualizado, que é cheio de imaginação pública a respeito disso. Então, meu título, ele queria mexer com essas coisas, né? Com a ficção, com o decalque, como é que a gente decalca uma teoria, uma ideia que vem de fora, no nosso contexto, né? Na nossa superfície, e forma um imaginário público sobre aquilo.
né, faz um trabalho social anônimo e coletivo para construir uma realidade. Aí vou colocar essa realidade entre aspas. Essas coisas me fizeram sempre pensar. Então, agora vamos pensar aqui no nativo digital. Deixa eu ampliar aqui, que eu esqueci. Os nativos digitais e o Mark Prensky, que muita gente sabe que foi ele que publicou um texto que trouxe essa ideia, e muita gente não sabe. Muita gente usa nativo digital como uma expressão já assim super cotidiana, uma coisa, né, de domínio público, e nem pensa que isso tem um autor, tem um cara, que foi um texto, que isso tem história. O problema é que a gente falar isso muito sem compromisso, ok, mas quando a gente tem algum compromisso com o pensamento, com a produção acadêmica, com a produção de conhecimento, é bom saber de onde veio, mas é bom saber também por que veio, o que é isso, né? Então, eu coloquei aqui de onde ele falava, no sentido não é só espacial, não, é um cara que nasceu em Nova York em 1943, isso aqui é ele, nasceu em Nova York em 1943. Ele publicou o texto dele em 2001, tem quase 20 anos, né? Então, estou falando do lugar de fala mesmo, né? Quem ele era, como ele se apresentava. Então, o Mark Prensky é um cara que nasceu em 1943, então ele tinha mais ou menos 50 anos quando ele publicou esse texto. Olha como ele se apresenta, né? Palestrante, consultor e designer de jogos. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão falando as coisas, né? Quando foi que ele publicou esse texto? Em 2001. Eu preciso ter isso na minha cabeça. Esse é o tipo de texto dético, datado. Ele escreve isso na virada do milênio, nos Estados Unidos, né? Então, resumindo, ele publicou um texto de 6 páginas, numa revista americana chamada On the Horizon, e não tinha referência nem fonte nenhuma. É um texto que ele publica falando o que ele acha que o sistema educacional não foi desenhado para ensinar estudante hoje. Hoje é 2001, tá, gente? É 20 anos atrás. Então, ele fala, o sistema educacional está muito careta, muito velho, não vai acompanhar essa moçada, tem uma ruptura, ele usa essa palavra, né, uma ruptura, que vai além de roupa, gíria e adorno. É uma ruptura do jeito de ser desses meninos, etc. Com isso, com essa ideia, ele argumenta, esses professores que estão aí não vão dar conta desse novo jovem. Então, nós temos que fazer tudo diferente. Tá? Essa é a ideia que ele põe lá nas 6 páginas dele, sem referências. Então, o que ele diz, gente? Estou falando, é só ir lá ler, que o texto está na internet. Ele diz que é uma geração que cresceu em contato com novas tecnologias. Gente, eu estou falando de um cara que publicou um texto em 2001, tá bom? Nós vamos ter que voltar 20 anos. Então, ele está falando, essa turma nasceu em contato com novas tecnologias digitais, cercados por computador, aí ele cita, computador, videogame, câmera, telefone celular. Lembrando que em 2001 só tinha telefone celular, não tinha smartphone, não, tá? É outra coisa que a gente tem que lembrar. A paisagem midiática da época não é a paisagem de hoje, tá? E ele fez essa lista aí. Ele é um game designer, né? Então, um projetista de jogo aí, ele faz essa lista. Ele fala no texto dele que o graduando, o estudante do ensino superior da virada do milênio, atenção de novo, gente, o cara é graduando na virada do milênio. Passou muito mais tempo jogando videogame e vendo TV do que lendo livro. Ok, é generalizada, mas eu queria lembrar vocês que eu era uma graduando ali no final dos anos 90, na virada do milênio. Então, eu sou nativo digital. Isso é uma conta que eu não vejo as pessoas fazerem. As pessoas descolaram o texto do Prensky da época em que ele foi publicado e falam como se nativo digital fosse um menino que nasceu em 2005, 2010. Não, não é. A conta do Prensky me inclui. Isso é muito engraçado, não tem problema em dizer. Eu estou com 45 anos. Então, está errado ficar fazendo essa generalização se a gente quer falar do que ele disse. Uma coisa é a gente sair, se apropriar
da frase, né, de se apropriar desse rótulo que ele inventou e mudar o sentido dele e sair colando ele em qualquer lugar. Eu estou falando do que o texto do Prensky disse, né? E aí, a partir disso, ele procura um nome novo para essa moçada. Essa moçada né? E ele refuta os anteriores, porque já existia um monte de nome, essas coisas que a gente é, geração isso, geração aquilo, todo mundo sabe, todo mundo sempre tem, né? E eles trabalham com essa coisa de faixa etária, que é muito complicada, eu acho muito complicado, e mais complicado ainda em países como o nosso. Por quê? Porque o nosso país é extremamente desigual, economicamente, né? Enfim, socialmente, economicamente, super desigual. Se falar que todo menino que nasceu de 2010 para cá é um gênio digital, né? Não vou nem comentar. Então, ele refuta NGen, DGen, que é esse pessoal aí, Net Generation, Digital Generation e tal, e cunha o dele, que eu chamo de pregnante. Pregnante são essas coisas que têm a capacidade de grudar na cabeça, né? Tem jingle de publicidade que é pregnante, aquele que você não esquece. Certos refrões são pregnantes. E o nativo digital é uma expressão super pregnante. E ele cunha esse negócio, nativo digital, que foi amplamente aceito no Brasil logo depois, né? 2000 e alguma coisa já estavam falando nisso. Certamente importado, traduzido por entusiastas das novas tecnologias da informação e da comunicação na escola, que vão disseminar esse discurso que é um pouco empresarial também. Quero lembrar, vou voltar, que ele é designer de jogos, empresário, tá? Palestrante, consultor. Ele não é uma pessoa da educação mais estritamente, ok? Esse discurso empresarial está grudado em muita coisa que a gente fala sobre educação no país. Beleza. Nas palavras dele, tradução, responsabilidade minha, tá? Nossos estudantes de hoje são todos falantes digitais da linguagem digital dos computadores, dos videogames e da internet. Hoje, 2001, tá? Aí ele diz assim, e o resto de nós? Ele se pergunta, e o resto de nós? Se inclui. É claro que também tem uma manobra retórica aí, mas ele se inclui. Nós que não nascemos no mundo digital, mas que, num ponto tardio de nossas vidas, olha só, não nascemos no mundo digital. Eu realmente não nasci no mundo digital. Quer dizer, quando eu nasci já existia computador, já existia internet, porque essas coisas são depois da Segunda Guerra. Quem estudou a história desses negócios sabe, 1945, 6, dos anos 60 para frente, os caras estavam fazendo essas coisas. A internet, a ARPANET, aquelas coisas são invenções da guerra, né? Então já até tinha, mas não tinha popularmente, né, aberto, as universidades para todo mundo, e de fato não. Então, se bobear, até meu pai nasceu no mundo digital, mas assim, nós tivemos acesso a isso num ponto tardio de nossas vidas, ficamos fascinados e adotamos menos ou mais aspectos das novas tecnologias. Aí ele cunha outro termo, já que ele falou em nativo digital, ele fala em imigrante digital. A gente deu muito mais atenção ao nativo. O imaginário público adorou o negócio do nativo e adotou essa coisa, embora tenha esquecido que ele falou isso no final, na virada do milênio. Mas deixou meio de lado o imigrante, né? Ficou meio ali. O que ele fala que é um imigrante? Eu acho a metáfora muito infeliz, né? O imigrante é uma coisa desatualizada, ruim, para trás, etc. Eu acho uma metáfora associada a uma coisa ruim. Então, nós vamos ser chamados de imigrantes. E ele diz, nós teremos sempre, em algum grau, um sotaque e um pé no passado. Todo mundo que não nasceu ali na virada. Eu, graças a Deus, estou fora, né? Olha que beleza. Então, tá. Isso é o que ele fala lá no texto dele. Para defender essa distinção que ele criou, então, nativo e imigrante, né? Metáfora que eu já falei, que eu acho. Ele deu alguns exemplos de como que esse pessoal age, né? Um em relação ao outro. Então, ele fica dando uns exemplos assim. Lendo um manual do programa, em vez de compreender que o programa mesmo ensinaria. Então, assim, o imigrante é esse cara que lê o manual, em vez de ir lá e fuçar o programa e ir aprendendo meio intuitivamente.
Ok. Não sei, porque muita gente continua lendo manual, tem coisa que você precisa ler o manual para montar, tem coisa que não é autoexplicativo, mas enfim. Outra coisa, a socialização dos imigrantes era obsoleta, e aí ele dá mais exemplos, ele fala, o cara que imprime e-mail, tem uma secretária para imprimir e-mail, tá bom. Edita documento impresso em vez de fazer na tela. Faz reunião presencial para ver um site interessante, em vez de simplesmente mandar as URLs e dar um telefone. E o cara que telefona para avisar que mandou o e-mail. Esse negócio também não me pega, porque muita gente avisa, por exemplo, você manda um e-mail e manda um WhatsApp para a pessoa. Ó, te mandei um e-mail. Não é porque você é um idiota, é porque você quer que a pessoa olhe logo, às vezes. Esse é um negócio acelerado do nosso mundo, tá todo mundo nele junto, né? Mas, enfim, ele fica dando exemplos assim, tá? Que um nativo, em tese, segundo ele, o nativo jamais faria isso. Ok. O que ele fala ainda sobre esses nativos? Ele fala que são jovens multitarefas, que recebem informação rapidamente e processam paralelamente. Isso é uma viagem dele sem fonte, sem referência. Está falando que a moçada processa tudo paralelamente e não linearmente. Então, ele está supondo que pessoas que nasceram antes dali do que ele fala, os anos 70, mais ou menos na conta ali, né, quem está na faculdade, mais ou menos em 2000, essa turma é um pessoal que processa, ele está falando até mentalmente, né? Processa linearmente. Então, de repente, esses meninos passaram a processar paralelamente. Bom, quem estudou cognição, essas coisas, sabe que esse processamento linear não rola, né? Vamos perguntar ali para a minha querida Carla Coscarelli, que estudou isso profundamente, fez tese de doutorado sobre isso, como é que é esse processamento. Esse paralelo aí, gente, não tem jeito, a gente só processa hipertextualmente, né? Inclusive minha mãe, minha avó, preferiam gráfico antes do texto, esse pessoal, né? Tem acesso aleatório a informações, trabalham melhor em rede, gostam mais de jogo do que o que for sério. Isso também é engraçado. Então, o pessoal não gosta de coisa séria. Ao contrário dos imigrantes. O que o imigrante fazia? Aprende lentamente, passo a passo, uma coisa de cada vez, individualmente, acima de tudo, seriamente. Então, o imigrante é sério. Para os imigrantes de Princeton, é difícil aceitar que os jovens possam estar vendo TV ou ouvindo música, ou aprender a divertir, enfim. E ele cita, acho que é engraçado que ele cita Vila Sésamo, que é um programa de TV que passou no Brasil, atrasado, né, em relação a Sesame Street, que é lá o que ele cita, mas para nós que era Vila Sésamo. A minha geração viu um pouquinho de Vila Sésamo, geração antes também. Então, eu acho muito curioso como é que ele separa e tal e tal. Ele fala o seguinte, aí ele vai para os professores imigrantes, que todo mundo é imigrante, né? Se não nasceu ali em determinada época. Ele acha que esses professores são incapazes de lidar com essas pessoas que estão na sala de aula. Essa turma aí que são os nativos, né? Esse pessoal que assiste MTV, ele cita MTV, que joga videogame. A minha geração começou ali no telejogo, Atari, e depois foi, né? O meu irmão, que é só 2 anos mais novo que eu, joga videogame até hoje. Pessoas acostumadas, esse pessoal aí, nativo, está acostumado à instantaneidade do hipertexto, da música para download, fone no bolso, biblioteca no laptop, que não tinha ainda outra coisa, né? E mensagem de transmissão instantânea, que na época era que chamava torpedo, né? Era SMS, uma coisa assim, não tinha ainda aqui, pelo menos, né? Gente, vamos pensar aí, final dos anos 90, a gente mal tinha celular que transmitia mensagem um para o outro se a operadora fosse diferente. Então, é um negócio para a gente pensar. Qual é a minha preocupação grande com o decalque? É isso, gente. Fazer decalque é muito perigoso. O cara está falando de Nova York, na virada do milênio. A virada do milênio, para nós, em termos de tecnologia digital, era ultra, ultra precária. Não sei se todo mundo lembra, a gente tinha banda de escada. A gente ia para a internet depois da meia-noite para contar um pulso só, cara, telefone fixo, né?
Então, assim, é muito complicado falar de contextos tão diferentes. Eu usei a Josefina Ludmer, não é à toa, não, é porque a gente tem que pensar aqui, né? Tem que olhar em volta. Aí ele tem uns depoimentos de estudante que ele pega, assim, brevemente, e começa a criticar os professores imigrantes, e, no fim, ele faz simplesmente, ele propõe, né, cria uma barreira, um fosso, entre nativos e imigrantes. Essas figuras não se comunicam, a escola é uma droga, esse pessoal que está aqui não consegue dar aula para esse pessoal que está aqui. E qual que é a solução genial? Vamos fazer uma solução genial. O que tem que fazer, então? Tem que mudar os conteúdos e as metodologias, só isso, né? Tem que mudar os conteúdos e as metodologias de ensinar o quanto antes, 2000, hein? Mantendo o que for tradicional e importante como legado, que é a palavra que ele usa, legado, mas admitindo uma mudança no jeito de ensinar e na entrada dos novos conteúdos, seria o futuro. Então, ele fala em legado e futuro. Legado é um conteúdo. O que ele considera legado? Olha que básico legado. Conteúdos como leitura, escrita, aritmética e pensamento lógico. Até porque a computação, né, depende de muito disso aí. E o que seria o futuro? Ele inclui lá ética, política, sociologia e línguas. E o uso de computadores. Eu quero misturar aqui o texto do Prensky, que é de 2001, como eu já disse, com o Manifesto da Pedagogia dos Multiletramentos, que é outro esquema, outro texto, produzido também lá no alto dos Estados Unidos, por 10 autores, de vários países, todos de língua inglesa, países pujantes, né? Escreveram um manifesto que influencia muito o Brasil e o imaginário público e a nossa educação, principalmente depois da Base Nacional Comum Curricular. E eles falam também em redesenhar o futuro, em mudar tudo, redesenhar o currículo escolar e tal. Vale a pena olhar. Só que o deles é 5 anos antes. Eu não sei se o Prensky leu o manifesto. Não sei se tem muita chance, assim, essa conversa aí. Mas eles estão falando meio assim, né? Falando de legado, falando de futuro, tem um pouco esse mesmo movimento. Mas é interessante, né? O que é conteúdo que deveria ficar? Leitura, escrita, aritmética e pensamento lógico. O que tem que incluir? Ética, política, sociologia, línguas e computador, né? E o autor se pergunta e se responde. Quem vai ensinar isso para a juventude? Ele acabou de falar que não tem professor preparado. Professores não dão conta, são imigrantes. Então, é importante ensinar o currículo tradicional, no fim das contas, né? Continua com esse currículo aí, e o do futuro, mas usar a linguagem dos nativos digitais. Qual é a linguagem dos nativos digitais, segundo Mark Prensky? Ele acha que são os jogos. Gente, não me diga. Ele defende o ensino por meio de jogos. A gente não tem nada contra jogo, gamificação e não sei o que lá, e eu acho que a gente aprende coisa mesmo, mas Mark Prensky era dono de uma empresa de jogos. Então, mesmo que os conteúdos sejam velhos, os games são uma linguagem que ele considera familiar para a juventude. E aí ele começa a fazer propaganda da empresa dele, dos jogos bem-sucedidos, aperfeiçoados, criados por ele e pela empresa dele. Ok? Eu sinto muito, mas eu já implicava com o negócio porque eu achava um decalque perigoso para o nosso contexto. Quando eu comecei a estudar o texto dele, achar essas coisas, e pensar que o texto dele é um discurso, e que ele vende, de certa forma, o que ele está fazendo, isso me preocupa mais, né? Agora, é um texto seminal para a ideia de natividade digital, né? Difundido à exaustão, pelo menos a ideia. Eu tenho dúvida se as pessoas leram atenta e contextualizadamente o texto dele. O povo cita ele, fala em nativo digital sem ter lido, não sabe direito o que é. Faz uma ideia qualquer sobre nativo digital porque é pregnante, mas não sabe muito bem o que ele propôs. A proposição que eu acho pior, mais complicada ainda, é a do fosso entre estudantes e professores, por conta de geração, para falar que todo professor é imigrante, que é aluno, que a gente não vai conseguir se comunicar com os estudantes, a não ser que a gente use os jogos
como mediadores. Né? Então, é complicado. Então, o que se pode pensar nos dias de hoje? Aí eu pergunto para nós aqui, né? 20 anos depois dessa publicação, o que a gente pode pensar? E essa pergunta eu já tinha feito antes da pandemia, né? Que é o que a gente pode pensar 20 anos depois? Com a pandemia, a gente tem mais uma coisa para pensar, né? Isso pode ser pensado 20 anos depois da pandemia. O que a pandemia trouxe para a gente? Abriu o olho. Não é possível? Não deu para ver que não está cheio de nativo digital espalhado pela rua? Outra coisa muito interessante. Eu, como eu disse, sou nativo digital na conta do Prince. Ninguém lembra disso, né? Gente, 20 anos já deu para trocar uma geração de professores na sala de aula. Eu tenho muitos colegas muito mais jovens do que eu. Eu comecei a dar aula com 20 e poucos anos. Eu tenho colegas de 20 e poucos anos, de 30 anos, de 28, de 29, de 32, são bastante mais novos que eu. Esses colegas são nativos, sem dúvida. Uma pessoa de 20 e poucos anos é um nativo nativíssimo, segundo ele, né? E continua imigrante, gente. A dificuldade que a gente teve agora, é claro que ninguém imaginava cair de cabeça no ambiente virtual de aprendizagem, ensino remoto emergencial, essa confusão toda. Mas que todo mundo sentiu um incômodo muito grande, um despreparo muito grande, todo mundo sentiu. Gente de 20 e poucos anos. Nós estamos formando professor para lidar com tecnologia, para fazer esse tipo de mediação? Não, não estamos, né? E só que a gente está falando isso tem 20, tem 30 anos. Agora a gente consegue olhar para o lugar sem fazer o decalque, né? Então, um texto como o dele, né, ele fundamenta, né? Aí a minha preocupação é um poço ou é uma ponte? Eu acho muito mais legal a gente pensar em ponte, muito mais. Sim. Me preocupa essa ideia de incomunicação, né, distância, porque você é um imigrante, eu sou um nativo, eu sei, você não sabe, e a gente não vai se comunicar. Não vai ser possível aprender, não vai ser possível ensinar. Eu acho isso de uma improdutividade enorme. Eu não sei quem vai querer dar aula pensando assim, né? E aí eu prefiro pensar nas pontes, pensar na comunicação, pensar na interação, pensar nessas pessoas todas que estão ali durante tanto tempo em interação, aprendendo umas com as outras. Aí, é claro, a gente pode parar com aquela ideia que também está no imaginário público do professor que sabe tudo e uma galera calada e quieta ouvindo, e passar para as metodologias ativas, etc. Né? O aluno participar, as coisas serem mais horizontais, coisa que a gente também não conseguiu fazer muito bem ainda, não. Aí, tem um texto que eu escrevi sobre essas coisas que eu estou falando, analisando o texto do Prensky, e lá eu brinco, hein, gente, com a ideia dos nativos júnior, porque já tem mais de 20 anos, já deu para vir outra geração. Então, essa geração ia ser o quê? Os nativos júnior, né? E aí eu fui lá pegar as coisas do Canclini, que é também um pensador latino-americano, né? Meio México, ele transita muito. O Canclini, ele fala das culturas híbridas, da mestiçagem, fala das descoleções. Eu não vou entrar muito aqui, mas está meio mais ou menos explicado lá. Quem usa muito o Canclini, também pensando nessa, e foi lá que eu me inspirei, é a Roxane Rojo, né? Professora da Unicamp, que fala muito dos multiletramentos, que é a coisa lá da pedagogia dos multiletramentos dos anos 90, que eu estou aproximando aqui do Prensky para a gente olhar, né? Que eles estão falando também de passado, de presente e futuro e tal. A ideia de descoleções está lá no Canclini. Pode ser legal olhar, que é um comportamento das pessoas aí de uns tempos para cá. Todas as pessoas, não só dessa separação geracional, né? Então, porque eu acho que devemos... o que eu acho, né? Eu acho que a gente deve pensar desde aqui. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no nosso contexto, no nosso país, na nossa educação, na nossa escola, principalmente no meu aluno, no nosso aluno,
Nesse que você olha para ele, você enxerga. Esse cara não tem banda larga. Esse cara mora numa casa que é difícil ter um ambiente para cada um. Esse cara, sabe isso que está assim embaixo do nariz? Quando a gente faz o decalque na superfície muito esquisita, não vai ficar legal. Uma coisa, você está num país que todo mundo tem banda larga, 5G, telefone de última geração. Nós não estamos nesse país, nunca estivemos. As escolas são muito mal equipadas em termos de computador. Como é que a gente entendeu durante muito tempo o que era informática na escola? Um laboratório. Foi isso que a gente entendeu que era informática na escola. Data show. Laboratório para você ir de vez em quando, levar aquela patota de gente, chegar lá, metade das máquinas não funcionam. Isso não é informática na educação. O jeito de funcionar não mudou. O que nós fizemos agora, na hora que a pandemia botou todo mundo em casa, trancado, dando aula remota? Você abriu a câmera e começou a falar igualzinho você faz lá. Porque eu não sei fazer, né? E porque o chefe mandou, teve esse pequeno detalhe, né? Promover pontes, eu acho muito mais interessante. As pessoas vão se comunicar assim, elas precisam interagir, elas vão interagir, elas têm que ter respeito umas pelas outras. Não é esse cara é velho e eu sou legal, esse cara é imigrante, eu sou nativo. Não. Esse cara é meu professor, né? E esse outro é meu aluno. Eu acho que tem que desestimular essas assimetrias. A gente já tem assimetria demais, desigualdade demais, a gente já lida com tudo muito disparatado, né? Para que estimular mais assimetrias? Eu acho que tem que pensar uma educação séria no mundo digitalizado e conectar com a cidadania. A Magda Soares, diva, já falava isso há 1000 anos. Tem um texto dela de 2004 que ela fala lá. O que tem a ver letramento com cidadania? Ela fala assim, a pessoa que não... E alfabetização, que ela está falando. A pessoa que não é alfabetizada não exerce plenamente a sua cidadania. Ela não falou que o cara analfabeto não é cidadão. Ele é cidadão. Mas chega uma hora que começa a aparecer barreira para ele. Porque a cidadania, a alfabetização está implicada na cidadania. Para muita coisa, para você acessar os seus direitos, você tem que saber fazer. Aí o digital tomou conta da estrutura, né? Então, como é que eu faço para receber meu auxílio emergencial? Eu que não tenho carteira assinada, fiquei numa situação terrível, super delicada durante a pandemia, e aí o governo, dentro do que ele tinha que fazer, na obrigação dele, não é favor nenhum, eu não tenho que votar em ninguém por causa disso, não, isso não é favor. O governo foi lá e falou, vou dar um auxílio emergencial. Para fazer o auxílio emergencial, o que precisava? Cadastrar num site um negócio da Caixa Econômica. Um monte de gente não sabe. Eu? Para mim aqui tá normal, tem um computadorzinho aqui e tudo. Acesso à internet, estou no cabo. Sim. Oi. Tá. A gente tivemos um probleminha técnico aqui, questões digitais, mas como eu sou uma nativa, eu sei voltar. E o Alexandre me ajudou aqui. Tá? Então, gente, alguém me fala aqui onde que eu parei, onde que vocês, não sei até onde vocês viram. Pode, o que nos aproxima, tá? Então, eu posso meio passar aqui, né? Então, uma coisa que eu quero frisar é esse final. Bom, enxergar o nosso aluno próximo, né, o que está ali junto com a gente, ver o que nos aproxima, desestimulando as simetrias, que já são muitas, e lembrar que esses textos, tipo o texto do Prensky, são datados, né, eles são de um determinado momento e descontextualizados no sentido de, cara escreve lá nos Estados Unidos, onde essas coisas todas foram inventadas, para nós aqui que somos um país latino-americano que consome essas coisas, né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso, né? A hora que está usando, para não fazer esses decalques muito simplificados, né? Simplesmente pegar uma coisa, colar numa superfície que não
não cola, não funciona. Mas é importante a gente mudar o imaginário público sobre educação e tecnologia. Eu acho que a pandemia acabou provocando isso, porque a pandemia atravessou para todo mundo, né? A gente levou um susto grande, a gente começou a ver que, mas tantos por cento dos meus alunos não tem como acessar, né? Os meus alunos não conseguem assistir aula, não sei quantas horas por dia, não tem banda, não tem equipamento, às vezes tem um equipamento só em casa, dividido pela família toda. Não era essa facilidade toda. E não sabe mesmo operar certas coisas. Entra no ambiente virtual, tem que ensinar para todo mundo, para o aluno e para o professor. Como é que usa? As pessoas aprenderam juntas, né? Eu lembro no dia que eu abri o AVA lá onde meu filho ia estudar, e ele não sabia nada. E aí ele aprendeu junto com os professores, junto com os colegas, aprendeu outras coisas que ele não sabia aos 16 anos de idade, não sabia usar o Word direito, né? Então, esse tipo de coisa está em construção, com todo mundo junto. A pandemia mexeu um pouco nesse imaginário, eu acho. Eu acho hoje muito difícil a gente falar como se nada tivesse acontecido, falar como se o acesso fosse geral e restrito, massificado. Não é. A gente viu que não é. Não dá para falar, todo mundo já está conectado. E agora? Agora nós vamos fazer isso, aquilo, aquilo outro. Não, não está todo mundo conectado. Eu não consigo chegar em todo mundo. Tem um monte de escola funcionando pela televisão, pelo rádio. Nós estamos falando de uma paisagem, né? O Gunter Kress que usa essa expressão. Nós estamos falando de uma paisagem comunicacional. Ainda bem que tem outras coisas, né? Não tem só uma coisa. Então, acho que foi um movimento importante que vai ter ou tem já efeito no imaginário público. Esse imaginário público, como a gente viu lá atrás, é anônimo, é uma coisa coletiva. Aí a imprensa fala uma coisa, o amigo fala outra. A academia tem muito a ver com isso, né? A pesquisa acadêmica, ela, vamos chamar assim, ela alimentou muito o imaginário público, muito mais digital do que a gente tem. O discurso hegemônico era muito mais digital. Acho que agora a gente tem que dar uma recuada e pensar como é que nós vamos resolver isso, né? O que é incluir tecnologia na educação ou fazer essa educação tecnológica, e sei lá como é que a gente pode chamar isso. É botar um data show? Não. A tecnologia está junto com a pessoa, né? Não adianta botar no laboratório. Bom, espero que a gente não tenha outras pandemias toda hora, tão cedo. Mas não adianta estar lá. A coisa tem que estar junto com a pessoa, tem que ser um pedaço da cidadania dela, né? Eu vou convidar vocês, porque eu sempre acho que na minha fala fica meio caótico, meio desorganizado, aí eu não aguento, aí eu faço uma piada, eu atrapalho o negócio, então eu vou convidar vocês a ler, porque no texto eu tenho a impressão que está mais bonitinho, mais elegante, mais organizado, e pode servir mais, né? O texto sobre o texto meu sobre o texto do Prince, que é esse aqui, do Fosso às Pontes, um ensaio sobre natividade digital, nativo júnior e descoleções. Lembrando que é um ensaio, então eu estou ali pensando, né? Está na revista da Abralim, saiu um número assim, acho que até saiu esse ano, mas é um número de novembro de 2019. Facinho de achar, só ir no Google mesmo. E um outro mais recente, que chama esse aí, ó, Que Futuros Redesenhamos, uma releitura do Manifesto da Pedagogia dos Multiletramentos e seus ecos no Brasil para o século XXI, porque tem muito eco. O que eu fiz? É um movimento parecido. Eu peguei 2 textos importantes, textos americanos importantes, que bateram muito forte aqui no Brasil. Foram decalcados de certa maneira. Né? E esse está na Diálogo das Letras, que é uma revista no Rio Grande do Norte, é de 2020. 20, tá? Aquele 19 ali era uma notinha que ficou ali. Então, convido vocês a lerem. E se quiser conversar comigo, a gente trocar ideia ou ver outras coisas, tem um site que é tipo um arquivo meu, vou pondo tudo lá, de texto, livro, tudo, então anadigital.pro.br. A gente acabou de lançar um livro gratuito para baixar de graça, na Parábola, que é uma editora muito conhecida na área de letras. Vocês forem no parábolaeditorial.com.br, e-books, tem lá um livro que chama Tecnologias. É isso aqui, ó. Tecnologias digitais e escola.
acabou de sair, gratuito, porque teve financiamento da Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário do Cefet. Deixa eu ver aqui, Carla Viana Coscarelli, Clécio Bunzen, Eduardo Junqueira, Roxane Rojo, Ione Rodrigues, Vera Menezes, Vicente Parreiras, Michel Montanon, Adriana Fischer e eu falando sobre esse assunto para todo mundo. Tá? Ele existe impresso, gente, mas uma tiragem muito baixa. Então, o barato dele mesmo é ir lá e pegar o PDF. Para ver essa discussão, isso aí a gente já fez com reflexões durante a pandemia, num projeto chamado Aula Aberta, que a gente fez no Instagram. Todos os vídeos do Aula Aberta estão no YouTube do Aula Aberta e gerou esse link também. E no Instagram, né, que todo dia a gente posta lá alguma coisa legal. Então, estou à disposição. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Voltar. Pronto. Obrigada, mãe. Ana, nós agradecemos muito a sua fala, como sempre, ela vem engrandecer o nosso evento. Estava comunicando, tendo uma conversa paralela aqui com o meu orientando, o Flávio, e estamos muito felizes por encerrar esse evento, de certa forma, como diz o Flávio, colocando em xeque o Prensky, porque é muito importante, principalmente que nós temos alunos de mestrados, professores, pesquisadores nos ouvindo, ou vão nos assistir posteriormente, e o que você traz é muito importante, Ana. Nós temos que perguntar realmente quem são esses autores, esses teóricos, aos quais nós aderimos e somos pouco críticos. E as nossas adesões, elas duram décadas, quando a gente trabalha questões conceituais, né? Eu acho que isso é muito importante. E, por vezes, também, nós exigimos que outras pessoas saibam tudo, quando pensamos aí no caso dos nossos filhos que caíram de paraquedas, entre aspas, né, na educação online e tudo mais. E exigimos da escola, exigimos dos professores, exigimos até das crianças, né? E talvez por aderirmos tão cegamente a algumas pseudo-verdades, a gente tenha dificuldade em reconhecer a nossa ignorância, no sentido do quanto não sabemos, do quanto ignoramos e precisamos saber. Muito obrigada, Ana. Nós temos muitas perguntas, eu vou selecionar duas para fazer, você responde e depois a gente faz uma outra rodada, tá? Então, não sei se conseguiremos responder a todas, então eu vou fazer uma seleção aqui pela ordem que elas foram feitas. Então, a pergunta número 1, talvez você já tenha até explanado um pouco, por que a academia não teve forças para refutar o argumento de Prensky à época? E uma outra pergunta, aliás, eu vou fazer duas juntas porque elas são bem próximas. Há uma matriz de letramento digital que meça capacidades, habilidades, competências e as classifique? Como saber os níveis de proficiência digital de uma pessoa? Por enquanto, são essas, Ana. A pergunta da academia, não sei se ela não teve força para refutar. Eu acho que algumas pessoas até refutaram, falaram, opa, peraí, vamos ver aqui e tal. Mas essas coisas, elas também são disputas, né? Então, por isso que eu falei do hegemônico, né? O que era mais... tinha mais relevo, era mais saliente, e que todo mundo cita mais, etc., era um discurso que falava muito positivamente. Ali na virada dos anos 90, 2000, por exemplo, a gente aqui no Brasil leu muito o Pierre Levy. O Pierre Levy era super otimista. Tudo é ótimo, inteligente, fascinante. E nós citamos Pierre Levy loucamente, né? Agora, isso tem história também. Então, eu estou dizendo assim, por que a gente foi no Pierre Levy? Porque ele chegou para nós, ele foi traduzido,
um monte de livro dele em português. Tinha outros caras falando outras coisas, mas a gente nem sabe, não chegaram. Tinha um monte de gente escrevendo em inglês que não foi traduzido. Eu vou falar de um George Landau, que é um cara da mesma época, fez uns livros assim, Hipertexto 2.0, Hipertexto 3.0, só em inglês. Quem acessou George Landau? Quem lia em inglês, né? Tinha o J. David Bolter, que tinha um livro que também foi muito citado, Remediation. Muito interessante e tal, mas o Bolter também, só em inglês, só livro importado. O Levi, não, gente, o Levi tem livro dele até por aí, até hoje. Ele tinha o mais bombado, que foi as tecnologias da inteligência, né, que foi o que bombou mais, todo mundo leu. Tinha o que é o virtual, tinha cibercultura, né, cibercultura, e outros. Mas, assim, foi uma febre. Então, essas coisas, elas têm a ver com como aquilo chega, com que língua que chega, quem acessa, qual instituição que faz uma propaganda, vamos dizer assim. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas é uma questão de poder mesmo. Quem sou eu para falar, gente, isso está esquisito, vamos repensar, perto de uns fulano com um sobrenome desse tamanho e um crachá da Unicamp? É muito difícil. Nós estamos falando, então, de poder simbólico. Se saiu publicado na revista X, assinado por fulano de tal, todo mundo cita. Todo mundo cita. Isso é muito complicado. Não estou falando que você não tem que... Eu estou falando que a gente tem que pensar. Estou falando que a gente tem que olhar, falar assim, esse negócio está servindo para mim? A gente que trabalha com sala de aulas, vai lá fazer pesquisa de campo, vai para uma escola, fica lá 6 meses olhando aqueles alunos. Às vezes eu tenho a impressão que você não enxergou os alunos. Sabe assim? Você estava lá na escola, você viu os meninos lá na sua frente. Você tem coragem de falar que todo mundo ali era nativo digital e tinha acesso? Como que pode? Aí não precisa ir na escola, não, para falar um monte de coisa que você acha, você não precisa nem botar o pé na escola, né? Então, assim, eu não sei se é porque a academia não teve força. As forças em disputa na academia geravam um resultado que era um discurso que a tecnologia estava em tudo. E que a moçada... Oh, gente, meu cabelo tá assim, meio Beyoncé, mas é porque eu tô com... Tem um ventilador aqui debaixo, tá até engraçado. Tô vendo meu cabelo esvoaçante, tô me sentindo a Marilyn Monroe. Né? Mas olha só, a gente tem que lembrar disso, né? Tem vários discursos em disputa, como que eles chegam, quem cita quem, e o discurso hegemônico, esse que, vamos dizer assim, estava mais legitimado, era muito positivo, até meio empolgado, né? Como é que acho que era Humberto Eco, né, que chamava de integrados, né? Integrados e apocalípticos, né? A turma muito pessimista e a turma muito otimista. Vamos dizer que a gente fosse muito otimista. E aí você faz aquele monte de dissertação e tese naquela esteira ali, seguindo essa ideia. Todo mundo é nativo digital, meninos que nasceram a partir de não sei quando são nativos, trabalhando numa escola de periferia. Eu não conseguia entender isso. Eu olhava aquilo e falava, ué, mas esse aluno de verdade, essa pessoa que estava nessa sala de aula de periferia, não é essa figura que esse cara está descrevendo aqui, né? Mas quem sou eu, né? Para falar uma coisa dessa 10, 15 anos atrás? De jeito nenhum. Eu sou o que aconteceu que o coronavírus tirou o fôlego da gente. O coronavírus deu uma questão, pôs em xeque, né? E questionou. E aí? Cadê aquela meninada toda super conectada? Né? No Brasil, gente, no Brasil. Não estou falando de Coreia do Sul, não. Na Coreia do Sul tem mesmo. Nós não temos. Por quê? Porque a gente não desenvolveu nada, não investiu em educação, não investiu em infraestrutura de escola, essas coisas que a gente já sabe, né? Que estão cada vez piores. Agora, a outra pergunta era como medir, né?
matriz, etc. Como saber os níveis de proficiência digital de uma pessoa e se há uma matriz de letramento digital que meça capacidades, habilidades, competências. Tem até mais algumas. A Carla Coscarelli, ela compilou muitas matrizes dessas, que a Carla sempre trabalhou com matrizes. A gente pode ir desde matriz assim, do SAEB, do Enem, né? Para ver o que o Enem fala de tecnologia. Eu e a Carla já escrevemos um monte sobre isso. O que o Enem fala de tecnologia? O que está na matriz do Enem? O que está na matriz do SAEB? Se a gente for olhar agora lá, a Base Nacional Comum Curricular, o que está lá falando de tecnologia? O que está lá falando de gênero textual, de contexto digital, né? Esse tipo de coisa. Agora, algumas pessoas fizeram matrizes mesmo. Eu vou falar aqui da minha xará, Anelisa Novaes junto com Marcelo Dias, fizeram uma matriz para medir letramento digital. Vocês acham isso no Google? Se for lá e colocar Ana Elisa, igualzinho meu nome, só que Novaes com I, Marcelo Dias, e procurar lá matriz de letramento, vocês vão ver o artigo deles. Foi um artigo que eles fizeram para um congresso aqui em BH, no Cefet, chamava Hipertexto. Encontro Nacional sobre Hipertexto. Foi em 2009. A matriz deles é muito legal. Só que o problema dos letramentos, qualquer um, inclusive o digital, é que ele não tem fim. Como é que você vai medir uma coisa que você não sabe onde ela dá? Por quê? Porque todo dia tem uma novidade, uma coisa para você aprender. Todo dia tem um negócio novo, um jeito novo de fazer, um software novo, um negócio lá. Só para a gente pensar o momento de virada ali. Quando aparece o smartphone, que é 2000 e tanto, 2006, 2007, por ali. O smartphone ele dá uma mexida muito grande nas nossas práticas de letramento digital. Porque é um negócio que fica na sua mão, que você lê, escreve o dia inteiro, que você acessa o dia inteiro. O que você menos faz no seu smartphone é telefonar, né? Aliás, a gente nem gosta de telefonar mais. Para que telefonar, né? Então, é um negócio que muda muito a nossa prática. Mas ele é recente, é uma coisa super recente. Então, eu estou falando assim, dá para falar sobre o letramento digital de alguém, né? Agora, depende do objetivo. Para que a pessoa quer fazer alguma coisa? Para que ela usa aquilo? Faz sentido eu dizer, igual o Prince, que todo mundo tem que fazer jogo? Eu não tenho interesse em jogo. Nenhum. Qual é que eu tenho que ter interesse em jogo? Meu interesse é outro. São outras coisas que são mais importantes para mim. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que o letramento digital, primeiro, ele é infinito, como todo letramento. Tudo que aparece novo dá uma mexida no panorama e você está ali e você vai aprender coisas novas. Segundo, depende muito dos interesses, dos objetivos da pessoa. Eu não posso dizer, letrado digital é um cara que joga, usa site de relacionamento e, sei lá, faz planilha no Excel. Se nada disso tiver a ver com nada para mim, vamos falar que eu não sou letrado digital, né? Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa e relativizar a medida. Ainda tem um pessoal que separa, né? A alfabetização digital seria você, sei lá, mexer no equipamento, misturado com tem gente que chama de letramento informacional, que seria essa coisa de você lidar com informação demais, confiabilidade, essa coisa das fake news, né? Como é que você desconfia de uma informação? Como é que você trabalha com múltiplas fontes, né? Que é ainda uma outra camada, né, ligada a essas práticas. A Carla também tem muitos trabalhos sobre isso. Então, tem muitas camadas aí. Mas tem coisas. Se vocês procurarem, quiser também perguntar, depois tem link, tem gente fazendo pesquisa. É muito legal. Com certeza, Ana. Mais duas perguntas. A primeira é se você contrapõe ou se é válido para o que você disse sobre Prensky, a contraposição entre nativos e imigrantes com residentes e visitantes digitais. E a segunda pergunta é, Ana, entre as pesquisadoras brasileiras dessa área, você é uma das mais ativas no Instagram.
Gostaria de saber se, como usuária do Insta, você analisa as métricas e o engajamento da sua conta para estabelecer estratégias de comunicação com o público, ou você posta de maneira natural, com foco na disseminação do conhecimento? Com relação ao residente, não sei o quê, eu não gosto, eu estou querendo evitar a contraposição, evitar os fossos. Então, se eu trabalhar com essa lógica, eu vou evitar tudo que for fosso. Você é isso, você é aquilo, e você tem uma má comunicação, que é o que o Prince fala. Então, para mim, não faz sentido. Eu prefiro trabalhar nas pontes. Nós vamos conversar, nós vamos interagir, eu vou ensinar coisas, você vai também me ensinar coisas, e vai ser legal. Né? Então, não estou trabalhando com isso. Pode ser válido para quem quer assumir esse tipo de entrada, mas para mim ela não faz muito sentido. O meu trabalho, gente, eu dou aula no médio, na graduação e na pós. Se eu pensar que eu não me comunico com os alunos, o meu trabalho diário, ele não faz sentido. Vocês não acham? Assim, se eu assumir na minha pesquisa que eu não consigo me comunicar porque o meu aluno é muito... Gente, eu dou aula para mim de 15 anos, 16. Se eu assumir, é uma postura de pesquisadora e de professora. Eu não consigo separar as duas coisas. Eu escrevo uma tese falando em nativo e imigrante e vou lá amanhã de manhã dar aula. Muito importante que essa postura ela seja coerente. A minha postura de pesquisadora é a minha postura de professora. E eu me comunico, sim, com os meus alunos. Eu ensino muita coisa e aprendo muita coisa com eles, muito mesmo. E nesse tempo de pandemia, a gente aprendeu assim, horrores uns com os outros. Se eu fizer para vocês a lista de aplicativo que eu aprendi a usar, porque você precisa para fazer uma coisa, outra, e tem uns que você sabe, outros que você nunca ouviu falar, e aí você troca, igual trocar figurinha. Né? Então, eu não vou usar essas coisas que vão separando. Né? Sobre o Instagram, assim, eu acho o Instagram meio chato. Eu acho ele meio travado. Eu já tinha Instagram, né? Usava ele bem menos. Quando a pandemia começou, como ele estava mais ativo, o pessoal estava mais bombando no Instagram, eu resolvi mexer mais nele e resolvi botar o Aula Aberta, que é esse projeto de extensão, no Instagram, que eu já tinha público lá. Era mais fácil do que começar uma conta do zero, né? Então, eu botei o projeto lá no meu mesmo, no meu perfil. E aí o perfil cresceu. Mas eu não olho nada, não olho métrica nenhuma, não olho nada. De vez em quando, algum aluno muito legal, o pessoal do mestrado, me dá um toque assim, professora, faça isso aqui, que vai melhorar tal coisa. Aí eu aprendo a fazer. Por exemplo, o Magno, que é um cara bacanérrimo, me ensinando a fazer arrasta para cima. Né? Professora, faça isso aqui, arrasta para cima, porque o pessoal olha. Aí eu rapidinho fui lá fazer. Aí uma queridona, que é a Carol Merlo, ilustradora, fiz com ela um acordo lá, a gente fez imagens, ilustrar, olha que bonitinho, ilustrações para divulgar certas coisas. Por quê? Como é muita imagem o Instagram, não era para tudo que eu tinha imagem. E aí eu combinei com a Carol, porque eu amo a ilustração dela, falei com ela, Carol, contratei a Carol, né? Falei, Carol, faz para mim ilustrações que tem a ver com escrita, leitura, escritora e tal. Nós fizemos um pacotinho de ilustrações, e aí eu posto aquela ilustração para avisar, por exemplo, que saiu um artigo novo. Porque aí as pessoas prestam atenção, né? Eu sei que aquele tipo de imagem, com aquela cor, com aquele negócio, chama atenção. Nesse sentido, mas eu fico muito mais preocupada com isso que ela chamou, né, disseminação de conhecimento. Fico muito mais preocupada em falar de coisas legais, indicar links legais e falar para as pessoas, está acontecendo isso, saiu isso aqui. Outro dia, por exemplo, eu divulguei de novo o glossário CEALI, né, aquele glossário enorme de alfabetização, leitura e escrita, que o CEALI fez uns anos atrás, que muita gente não conhece. Botei o glossário CEALI. Você conhece o glossário CEALI? Link na bio. Gente, vocês imaginam a quantidade de pessoas que vão
no privado, me perguntar, professora, o que é link na bio? Quantas vezes eu já ensinei para as pessoas ali no privado, link na bio você vai ali no meu perfil, embaixo da minha foto, tem um link, é aquilo ali. Aí o pessoal aprende. Isso acontece direto, ninguém sabe essa linguagem, né? Então, eu também fui aprendendo, mas eu não fico medindo nada, não. Se o pessoal gostar, for lá, curtir, para mim tá bom. Se não for, eu vou lá, posto, mas está funcionando, tá legal. Aliás, pode ir lá, viu, gente? Vai lá, Ana Digital. Combinado, Ana, todo mundo vai sim. Ana, mais uma pergunta. Você fez a abordagem, deu o exemplo aqui do cadastro. Opa. Isso, liga aí. Você deu o exemplo do cadastro emergencial e como que ele deixou extremamente visível o abismo que existe em relação ao acesso e domínio de determinadas tecnologias pela população do Brasil. Recentemente, o governo federal também mandou uma carta para pensionistas, né? Homens e mulheres que recebem pensões dos seus viúvos. Minha mãe é uma dessas, e ela recebeu uma carta que, para continuar tendo o benefício da pensão do meu pai, que é de um salário mínimo, ela teria que entrar no meu INSS e colocar lá uma série de documentos, dentre eles a carteira de trabalho do meu pai, que faleceu há mais de 40 anos, identidade dele, certidão de óbito, entre outros documentos. Né? É claro que ela tem as filhas que fazem isso por ela, mas eu imagino o caos que isso vai ficar com outros pensionistas. Digo isso para te perguntar sobre esse termo que a gente tem começado a falar mais sobre ele aqui no Brasil, de justiça, não mais apenas social, como justiça tecnológica. O que você acha, Ana? Eu acho que é aquilo que virou um direito, um acesso que tem a ver com cidadania normal. Tem que estar essa coisa digital nesse sentido, né? Virou um negócio meio básico, né? Que é igual a CC, eu preciso entrar na escola, eu tenho que ser alfabetizado, eu tenho que aprender a ler e escrever, eu tenho que aprender a contar, eu tenho que aprender a mexer em umas coisas aí digitais, porque coisa bancária, esses cadastros, esse negócio todo, gente, acabou. Não tem, eu vou na agência. Não tem. A agência não vai fazer, né? Então, a pessoa tem que ter como acessar banda e tudo. Estou falando em termos de infraestrutura, né? Ter o equipamento, ter a banda, ter um Wi-Fi que preste, né? Ter uma coisa mais pública e ter o conhecimento para fazer pelo menos essa coisa que é uma engrenagem, né? Que é muito operacional. Eu não estou falando de virar gênio programador, não. Gênio programador é só quem vai querer, pode, vai estudar e tal. Estou falando desse uso que tem a ver com cidadania, né? Na faculdade, na escola hoje. Você vai fazer uma matrícula, tudo digital, né? Você vai fazer uma inscrição, tudo digital. Tem que anexar documento. Um montão de gente não sabe anexar documento. Não adianta fazer bullying, não. Um monte de gente não sabe anexar um documento. E antes de anexar, o cara tem que escanear, às vezes, porque o negócio é físico, né? A carteira de trabalho de 40 anos atrás, ela é um negócio de papel. Você vai ter que escanear, do scanner, passar para não sei onde, passar para... Tem uma operação para fazer aí, né? Aí tudo bem, as pessoas mais velhas, muito mais velhas, provavelmente vão ter essas ajudas, né, dos filhos, etc. Nem todo mundo vai ter também, né? Nós lá, quando eu falei essa coisa dos meus colegas que fizeram esse processo, essa coisa de ajudar a cadastrar o pessoal do auxílio emergencial, quantidade de gente que correu lá, né? Quer dizer, a pessoa, ela sai da casa dela para ir até o hall de um prédio de uma escola. Não tinha um vizinho, não tinha um filho, não tinha um... Imagina quantas coisas não tem
para você ir lá no Cefet pedir ajuda para um professor que você não sabe nem, nunca viu na vida. Né? Então, é um negócio delicado. Eu acho que faz sentido a gente incluir a tecnologia desse jeito, pensando nela já como uma parte da engrenagem, né? Não é nada extraordinário, não é pensar a tecnologia como uma coisa exótica. Ela é como é que fala? Ela é o esqueleto de muita coisa já, né? E a gente transformar isso num direito também, uma coisa que todo mundo tem que acessar, todo mundo tem que ter, e tem que ter. Né? Se a gente tiver uma imensa dificuldade de arrumar um Wi-Fi, como é que faz? Vai ali, agora você vai ter que pedir seu auxílio emergencial num cadastro na internet. Você não tem nada, você não tem Wi-Fi, você não tem um celular que pega o negócio, né? Tem aquele pessoal que não chega. O menino tendo aula, sobe em cima da montanha para tentar pegar um sinal, né? Sei lá, de ônibus. Então, a gente precisa andar muito nesse sentido ainda. Não sei se vocês estão acompanhando a coisa do 5G, né? A briga aí do 5G. As empresas estão brigando e nós estamos aqui. Assim, vocês estão vendo aí que tem briga política de governo, um que não quer deixar o outro, porque a empresa o da China é melhor, mas não pode ser o da China, porque a China é a China, aí tem que ser o americano. Enfim, a briga não tem a ver com cidadania, gente. Ela tem a ver com dinheiro. Tem a ver com empresa, com capitalismo. Não tem, eles estão preocupados. O que é melhor para nós? Para nós é melhor o melhor 5G. Né? Com certeza, claro. Ana, o que tem chegado aqui são comentários muito elogiosos sobre as suas respostas, inclusive, serem todas muito boas e muito coerentes. Eu acredito, eu estou online aqui com o Flávio, eu acho que as perguntas mesmo, elas já acabaram e é bom que a gente está de acordo com o tempo aqui. Eu gostaria de saber se você quer dizer alguma coisa antes que eu converse um tiquinho com os participantes e faça alguns agradecimentos. Agradecer vocês pelo convite, sempre uma conversa muito boa, agradecer o pessoal que assistiu, participou, né, e falar que eu estou sempre por aí e sempre afim dessas conversas. Obrigada, viu, Glaucia? Obrigada também, Andréia, né, convite, foi ótimo. Alexandre está aqui nos bastidores. Isso, eu também agradeço muito você, Ana, e fico também muito feliz por nós chegarmos ao fim do terceiro simpósio de Educação Tecnológica e Sociedade com a fala de uma mulher, e uma mulher tão bacana, e que nos traz a oportunidade de lembrar que, sim, nós podemos questionar conceitos que já estão aderidos. Né? Eu digo aderidos, coladinhos na gente. A gente pode fazer perguntas a eles ainda. E eu gostei muito quando você fala das pontes. E para todos os que estão nos assistindo, por coincidência, eu tinha perto de mim aqui o meu dicionário de símbolos. E eu dei uma olhadinha rápida na simbologia das pontes que o Jean Chevalier fala, e eu queria contar para vocês, né, que o simbolismo da ponte como aquilo que permite passar de uma margem para outra. E eu acho que isso tem muito a ver com a sua fala, e dentre tantas outras coisas que ele discorre aqui, são muitos os caminhos que nós podemos escolher quando há pontes que nos ligam a esses caminhos, né? As lendas indicam, em todos os casos, a angústia que suscita uma passagem difícil sobre um local perigoso, que pode ser uma ponte, e reforçam a simbólica geral da ponte e sua significação onírica. Um perigo a superar, mas, ao mesmo modo, a necessidade de se dar um passo. A ponte coloca o homem sobre uma via estreita, onde ele encontra inexoravelmente a obrigação de escolher. E sua escolha o dana ou o salva.
Vamos nos salvar. Vamos nos salvar. E eu acho que estamos nos salvando, somos professores, estamos resistindo à pandemia, resistindo a um governo, resistindo a uma situação precária em que o nosso país se encontra, em que a ciência é atacada de maneira aviltante. Então, nós somos acima de tudo, professores e pesquisadores. E eu gostaria de agradecer os alunos pesquisadores do Promestre, na figura do Alexandre, que esteve conosco em todas as transmissões que fizemos aqui nesse terceiro simpósio. Agradeço também o Wagner, é porque, Alexandre, são tantos nomes que eu tenho que dizer, então eu vou dizer o seu, mas junto com você está o nome do Wagner, e eu não vou dizer mais nomes, porque eu temo esquecer, tá? E eu não posso esquecer ninguém. Então, todos os alunos, principalmente os alunos de 2019, que se comprometeram muito com a Andréia, que é outra pessoa incrível. Sem a Andréia, esse simpósio não teria acontecido. Ela deu sangue, ela foi outra mulher maravilhosa que eu gosto muito e que possibilitou que a gente resistisse aqui até e chegássemos de pé nessa quinta-feira com a brilhante fala da Annelisa. Eu agradeço profundamente, eu só tenho elogios a essa linha de pesquisa, elogios aos nossos alunos e dizer que a gente aprende sempre realmente, né? E aprender aqui com vocês tem sido muito bom para todos nós. Mais uma vez, obrigada, Ana, obrigada, Andréia, obrigada, professores da linha, e que no ano que vem a gente tenha você de novo no simpósio, Ana, no quarto simpósio. Tomara, ou nem que seja aí no chat. Obrigada, gente. Alexandre, você quer falar alguma coisa em nome dos alunos? Te peguei de surpresa. Ótimo, talvez congresso, eu acho que é uma excelente fala. Já vamos nos arriscar nessa ponte, né? Obrigada, Ana. Nada, até mais. Até mais.